Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E dessa vez eu decidi compartilhar com vocês como que começou a minha jornada no autoconhecimento, como que o autoconhecimento entrou na minha vida, quando que eu comecei a sentir uma necessidade de me conhecer, como que foi esse processo, o que eu fiz e o que eu faço para praticar o autoconhecimento no meu dia a dia e criar uma vida feliz, uma vida que faça sentido, uma vida que tenha significado para mim, né? Porque a gente não tem como criar uma vida que tenha significado para a gente se a gente fica buscando a receita de felicidade dos outros, né? E o autoconhecimento me ajudou a entender que não existe uma receita de felicidade que caiba para todo mundo, que sirva para todo mundo, né? Que todo mundo vai ser feliz com aquela receita. E aí o que vai acontecer é a gente correr atrás de coisas que não são nossas e alcançar essas coisas e perceber que a gente correu atrás do vento, porque essas coisas não nos realizam, né? Então eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra de autoconhecimento. Se eu tinha ouvido falar, ela passou muito despercebida, assim. Eu nem percebi que alguém falou essa palavra, né? Não era uma palavra que fazia parte do meu universo. E ela começou a fazer parte do meu universo no momento da minha vida onde eu era confeiteira. Já contei para vocês que eu não nasci, né, youtuber, eu tenho 40 anos, então na minha adolescência nem existia ali internet direito. Então eu fazia doces, eu fazia bolos para festas e eventos, brigadeiro, bolo de nugget cake, que é aquele bolo pelado, bolo para festa de casamento, bolo com pasta americana, cake pops, cupcake, macarrons, bem casado. Então eu trabalhava aí com esse universo da confeitaria, fazia muitos alfajores também. Esse era o meu universo confortável, né? A cozinha. Só que lá pelas tantas, eu comecei a pegar muito pedido e comecei a virar à noite ali sem dormir para conseguir atender todas as encomendas que eu pegava. E nessa época eu era muito compulsiva por compra. Eu comprava bastante e eu tinha uma necessidade de terminar uma prestação, começar outra, terminar uma prestação, começar outra. Depois chegou um momento que eu estava com o nome sujo, mas aí eu ficava procurando alguém para me emprestar o nome para eu comprar as coisas que eu queria. E aí, como eu comprava muito e tinha muita coisa para pagar, eu tinha que trabalhar muito para dar conta de pagar essas coisas. E eu fui trabalhando muito, 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 muito. E chegou um momento que eu comecei a ter problemas com as minhas entregas, comecei a atrasar as minhas entregas e comecei a ter vários tipos de cancelamento, níveis de cancelamento. E eu era uma confeiteira que eu tinha a agenda fechada 3 meses para frente. Então, assim, se você quisesse marcar doce comigo, até 3 meses eu não tinha mais horário. Eu já estava com todos os horários fechados, né? E aí tinha uma outra coisa que acontecia. Quando os meus horários estavam preenchidos, alguém chegava e falava assim para mim: Dani, mas é só mais 100 docinhos, por favor, não precisa me entregar, deixa que eu passo aí e busco. Aí eu abria uma exceção, ao invés de dizer não, não dá, colocar limite, eu dizia não, tudo bem. E aí eu pensava também no dinheiro, disse, não, pelo menos é mais tanto que vai entrar para eu poder pagar o que eu tenho que pagar. Então era um círculo muito vicioso. E sem contar que todo o dinheiro que entrava, eu não tinha o dinheiro do doce e o dinheiro da casa. Tipo, como eu estava acostumada a fechar contrato quase todos os dias, quando o dinheiro chegava, eu comprava os doces daquela semana, comprava as coisas para casa. Na época eu já estava divorciada, né? Já estava eu e minhas duas filhas. A Sofia era bebezinha ainda e a Carol tinha 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então eu não tinha uma reserva financeira, eu não tinha dinheiro guardado, porque eu já estava acostumada com sempre gente fechando o contrato. Só que quando eu comecei a ter problema nas minhas encomendas, além das pessoas que já tinham fechado o contrato começar a cancelar, eu comecei a não ter mais pedidos entrando para mim. E aí eu comecei a ter que devolver o dinheiro das pessoas. E eu não tinha mais aquele dinheiro porque eu não tinha reserva. Eu usava o que entrava e ia fazendo assim, toda errada, tá? A consequência disso foi que não consegui mais pagar o aluguel, que eu morava na casa alugada, né, com as minhas filhas. Comecei a ficar sem dinheiro porque era o meu trabalho base, né? Comecei a ficar sem dinheiro para pagar a luz, e aí cortaram a luz da nossa casa. Aí a gente foi dormir umas 4, 5 noites na casa da tia
da tia do pai das minhas filhas, no caso da tia das minhas filhas, né, que sempre apoiou muito a gente. E ali, aquilo que era confortável para mim, aquilo que estava fluindo por entrar dinheiro sempre, começou a desmoronar. Outra coisa que aconteceu também nesse período, a Carol, minha filha mais velha, teve que fazer uma cirurgia no ouvido. E aí a gente pagou essa cirurgia. E eu usei o dinheiro também da confeitaria para pagar essa cirurgia, porque eu tinha 4 anos aquele negócio, e durante esses 4 anos sempre vivi desse jeito, dinheiro entrando, usando e pagando, e era sempre assim. Certo. Quando isso começou a acontecer, eu comecei a ficar um pouco desesperada, porque eu pensei, meu Deus, e agora? Como que eu vou sustentar minhas filhas? Como que eu vou fazer? Como que eu vou, sabe? E dentro daquele contexto, né, que eu já contei pra vocês, a história do meu pai já estava preso nessa época, minha mãe, a gente ainda se falava de vez em quando, minha avó já morava em outro estado, e eu morava numa cidade que não era minha cidade natal, assim, era a cidade do pai das minhas filhas. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E nessa época eu ia na igreja evangélica, de vez em quando, e eu me lembro da pastora da igreja da minha mãe falar assim, olha, fica tranquila que Deus vai te honrar nesse lugar. Porque até então eu achava que tudo aquilo que estava acontecendo, os cancelamentos, o meu negócio desabando, a vergonha, né, de ficar sem luz, do meu vizinho oferecer água, porque cortaram a água, ele veio oferecer água de poço, que ele tem um poço cartesiano atrás da casa dele, olha, vieram aqui, cortaram a tua água, se tu quiser água, tem água aqui e tal. Eu tava me sentindo, tipo, meu ego, assim, tava... Eu nem sabia o que era ego, né, até então, hoje eu já sei, mas meu ego, assim, tava arrastado no asfalto, assim. E aí as pessoas iam lá na frente, pediam dinheiro, e eu não tinha dinheiro para devolver. E aí foi uma época financeira muito difícil da minha vida, assim. Foi um momento de muita vergonha, foi um momento de muita falta, foi um momento que aquela Dani, que é independente, que saiu de casa com 18 anos para morar sozinha, que sempre gostou de dar conta da própria vida, não conseguia dar conta da própria vida. E aquilo ali me deixou muito abalado, um sentimento de incapacidade. Junto com isso, eu também já estava muito doente, porque eu tomava remédio controlado para dormir, para ficar acordada, para desacelerar a minha mente, porque eu fui diagnosticada na gravidez da minha filha mais nova com transtorno de pânico e ansiedade. Um dia que eu desmaiei assim na rua, eu já estava num nível muito avançado ali, e eu tomei medicação controlada mesmo grávida da Sophie. Tanto que ela teve ali um ataque cardíaco, um negócio dentro da barriga, e teve que fazer uma cesárea de emergência, e ela nasceu prematura, ficou na UTI, foi uma função também. Então, junto com aquilo, eu estava nesse estágio, assim, de depressão, transtorno de pânico e muita ansiedade. Ali foi um momento da minha vida, assim, que eu até pensei em tirar minha própria vida, porque eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir me reerguer de novo, não vou conseguir sair desse buraco. E essa pastora da minha mãe, que já faleceu, inclusive, a pastora, ela dizia assim, pode ficar tranquila que Deus vai te tirar dessa vergonha, Deus vai te honrar nesse lugar, Deus vai te mandar um dinheiro e tu vai pagar essas contas atrasadas, tu vai pagar os aluguéis atrasados, Deus ainda vai te dar essa casa vai ser tua, e Ele vai te honrar aqui nesse lugar onde tu tá sendo humilhada. Beleza, eu gostei muito de ouvir aquilo, porque eu queria muito que aquilo acontecesse, a Daniela daquela época, né? Eu queria muito que aquilo acontecesse, eu queria muito que aquela situação acabasse, eu queria muito voltar a ter dinheiro, né? Eu recebi muita doação de leite, de comida, assim. Deus foi tão bom comigo naquele período, assim. Deus cuidou tanto de mim mesmo, não fazendo aquilo que a pastora falou que ele ia fazer, com todo respeito aos pastores, né? E as profecias e todas as coisas da igreja. Mas naquele momento ali, uma vez chegou uma senhora na frente da minha casa, assim, dessa casa que eu recebi a ordem de despejo. Eu não conhecia ela. E ela simplesmente foi ali e deixou um monte de compras ali, com um monte de coisas, assim, tipo chocolate, gelatina, carne, macarrão. Eu nunca vi aquela mulher na vida. Então, assim, eu vivi muitas experiências, assim, eu tava vivendo um grande deserto, mas o tempo inteiro, assim, eu sentia que Deus estava ali comigo, assim, que Ele não ia me desamparar. Se eu dizer para vocês que a gente passou fome, não. A gente contou muita moeda, racionalizou muita coisa, tomei muito café sem açúcar, né? Eu nem sabia que estava fazendo bem para mim, mas assim, né, para ter as coisas para as crianças, evitava de usar o leite, para ter o leite para fazer a mamadeira delas com o Silon e as coisas que elas precisavam. Mas assim, foi um momento de muita dor, de muita vergonha, de muita escassez, de muita falta na minha vida.
E aí a pastora falou aquilo e eu fiquei muito feliz. Eu falei, bom, que bom, porque eu até então não conseguia ver o que eu tinha feito de errado para estar naquele lugar. E naquele período, um pouco antes de cortarem a nossa luz, eu assisti um vídeo que dizia assim, ó, você pode mudar a sua realidade. Tudo que você está vivendo foi você que criou com as suas crenças. Eu nunca tinha nem lembrado, assim, crenças, o que são crenças? Aí, se você mudar as suas crenças, você vai mudar a sua vida. Porque você não é vítima do que está acontecendo com você. Foi você mesmo que criou tudo o que você está vivendo. Aí eu falei, essa mulher é louca, né? Pensei, essa mulher é louca, porque qual é o ser humano na face da Terra que se coloca num lugar desse, com tanta vergonha, sem luz, tipo assim, já tinha cortado, voltado, sabe? Aí depois cortaram, tiraram o relógio, não teve mais como eu ficar naquela casa. Mas era assim, tipo, alguém ajudava, ia lá, apagava a luz. Quem é que quer estar aqui numa vergonha, com os fios cortados na rua, pedindo água do vizinho, do poço, dormindo na casa dos outros, sabe? Quem é que cria isso? Quem é que quer viver isso? Ninguém quer viver isso. E aí no vídeo ela falava que a gente cria a nossa vida de uma forma inconsciente, que as nossas crenças estão armazenadas numa parte da nossa mente que a gente aprendeu quando a gente era criança, e a gente vai buscar por aquilo. Então tudo aquilo que a gente acredita, um dia vai se tornar realidade na nossa vida. Aí eu disse, essa mulher tá louca, eu não me trouxe até aqui, e isso aqui não. Eu prefiro a versão da pastora, que Deus vai me honrar nesse lugar, que Deus vai me mandar o dinheiro, que Deus vai me dar essa casa, que eu vou mudar, reformar essa casa, e que essa casa vai ser uma das mais bonitas da rua. Eu prefiro acreditar nisso. Só que aquilo que aquela mulher falou não saía da minha cabeça. Dito isso, né, enquanto eu estava nesse movimento, corta luz, coisa luz, e entrega pedido, e tinha pedido que eu não tinha mais nem dinheiro para fazer, para entregar, eu comecei a ouvir esses vídeos de lei da atração, que basta você pensar positivo, basta você visualizar que uma vida nova começa a aparecer para você. Aí eu pensei assim, então tá. E tinha um quintal bem grande, assim, nessa casa que eu morava. Eu ia lá, ficava imaginando uma piscina lá, ficava imaginando a reforma da casa, ficava imaginando um monte de coisas. E nada mudava, nada acontecia, a situação ia ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Aí chegou um dia que tiraram o relógio, mandaram tirar o relógio. O dono da casa falou, Dani, eu queria muito te ajudar, até ele chegou a doar coisa pra gente, assim, comida e tal. Ele assim, só que, assim, uma não tinha vaga na creche, né? Uma das minhas meninas não tinha vaga na creche. A outra tinha vaga na creche. E junto com isso, eu não tinha com quem deixar a Sophie para trabalhar. E eu queria muito essa coisa de continuar com o doce. Aí eu fui lá, fiz um pedido de casamento. E nisso, a minha filha, a Caroline, que ela era pequena na época, ela disse assim, mãe, por que você não para de fazer bolo? Antes de tudo desmoronar. E eu dizia assim, não filha, a mãe tem que fazer bolo. Por quê? Porque eu trabalhava muito, eu não tinha tempo para as minhas filhas, né? Eu vivia naquela cozinha, eu virava a noite trabalhando, sabe? Era muito trabalho. E aí uma vez deu um problema numa encomenda, que uma amiga minha na época falou assim, por que tu não para de fazer doce? Eu falei, não, agora que deu esse problema, eu vou ficar melhor ainda. Eu vou fazer outro curso e vou melhorar, e vou melhorar. Então, já vinha dando problemas e eu continuava insistindo naquele negócio, eu continuava insistindo naquela situação. E quanto mais curso eu fazia antes de quebrar, ainda continuava dando errado. Aí chegou um dia que eu recebi uma encomenda de casamento, que a noiva encomendou 250 maçãs do amor, que ela mandou botar uma árvore no meio do salão para botar as maçãs do amor na árvore para dar de lembrança. E eu comecei a fazer as maçãs do amor. E aí eu fiz a cauda da maçã do amor e a cauda não deu ponto. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Joguei tudo fora, peguei outra panela e comecei a fazer de novo a cauda. E eu fervia, e o açúcar não dava ponto. E aí eu comecei a ficar nervosa, eu olhava para aquelas maçãs em cima da mesa e comecei a ficar nervosa. Tentei a terceira vez, e isso já era final do dia. E a cauda não deu ponto. E eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus, comecei a ficar nervosa, ficar nervosa.
Comecei a chorar, comecei a chorar. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou fazer essas maçãs com chocolate. Quando eu comecei a aquecer o chocolate, banhar as maçãs no chocolate, a cerimonialista, não sei, aquela que a pessoa que cuida, né, de tudo, ligou, Dani, posso passar para pegar as maçãs? Aí eu tava desesperada, assim, eu tava tão nervosa, eu acho que foi um dos dias que eu fiquei mais nervosa em toda a minha vida, assim. E aí eu comecei, ela assim, calma, o que tá acontecendo? Assim, ela tentou me acalmar ainda, eu falei, olha, eu não sei o que tá acontecendo. Eu fiz a calda uma vez, não deu certo, eu fiz a calda 2 vezes, não deu certo, eu fiz a calda 3 vezes, não deu certo. E eu não sei, ela assim, calma. Não adianta fazer isso com chocolate, porque não vai dar tempo de tu banhar todas as maçãs, embalar todas as maçãs. Eu vou conversar com a noiva e depois você se entende com ela. O que eu quero que tu faça agora, ela falou assim, é se acalmar, toma um banho, tenta se acalmar, porque tu precisa se acalmar, porque tu tá muito nervosa. E aí, foi o que eu fiz, e naquele dia eu chorei muito, 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 até me emociona assim, porque ninguém falha porque quer falhar, ninguém falha porque quer. A intenção não era prejudicar ninguém, entende? Mas é horrível quando você prejudica alguém que você não gostaria de ter prejudicado, né? E aí eu recebi processos quando eu fechei meu negócio de doces, por todo esse contexto que eu vivi. Ali eu dobrei meu joelho e disse assim, Deus, eu cansei de ser teimosa, sabe? Eu vou ouvir, porque eu já estava muito doente, eu tomava um monte de remédio, eu tava super magra, assim, eu desmaiava de vez em quando. Eu já tava com muito cancelamento. E aquela encomenda, tipo, que não deu certo também. E aí, além de eu não conseguir fazer, eu ia ter que devolver o dinheiro da mulher. Eu tava meio que arruinada, assim, né? E aí eu lembro que a Caroline tinha 2 anos e meio, eu acho, na época, 3. Eu lembro que ela me abraçou, eu chorei muito, muito, muito. E ela falou assim, mãe, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E eu me lembro dela pequenininha, assim, Deus sempre usava ela pra falar alguma coisa comigo, assim. E aí, daquele dia em diante, eu disse assim, Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei como que eu vou trabalhar, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu não vou mais fazer doce. E eu me rendo, eu me entrego, porque eu não sei. Nisso, teve o último corte de luz, que foi esse que eles tiraram o relógio. Eu fui dormir na casa dessa tia das minhas filhas, por parte do pai delas. E ela conseguiu um porão na casa de uma senhora que era amiga dela, que ela tava com um porãozinho pra alugar, que é, tipo assim, lá tem muita casa, tipo embaixo mesmo, né? E tinha uma escadinha do lado da casa dela, tipo aqui a rua, mas aqui tinha uma escadinha que descia e tinha uma portinha que dava pra um porãozinho, que era bem pequenininho ali. E o aluguel bem baratinho, não tinha o dinheiro, mas aí ela disse, né, pra mim ir acertando assim aos poucos. E aí foi ali que eu recomecei a minha vida e nada tinha acontecido com relação à casa, né? Nada tinha acontecido do que a pastora falou e eu disse, bom, talvez eu tenha criado essa realidade. Talvez eu realmente tenha criado tudo isso. E aí eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, a tua palavra diz que pedis e recebereis, né? E eu escutei que eu criei isso aqui na minha vida. Eu criei essa tormenta, essa vergonha, essa desgraça, essa falta, essa escassez. Se eu realmente criei isso, eu disse para Deus, né? Por favor, me mostra o que em mim criou essa realidade. E foi aí que eu comecei a praticar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele é o conhecimento da gente, a gente entender o que tem dentro da gente, a gente entender o que a gente gosta, é a gente entender o que a gente acredita. E aí nessa oração, ai gente, minha perna tá ficando dormente. Nessa oração, eu disse, eu jamais sou uma pessoa que se odeia muito para criar uma vida, essa situação, né, que eu tava vivendo e tal, de doação. E ali foi onde eu comecei nessa prática do autoconhecimento, foi como se tivesse rasgado um véu da ilusão.
Porque até então eu tava achando que eu era vítima, eu tava achando que eu era uma coitada daquela situação, eu tava achando que... eu tava tipo, pô, vieram e cortaram a minha luz. Óbvio, se você tem uma empresa, né, uma empresa, e a pessoa não paga, você vai ficar ainda fornecendo para ela, tipo, se ela não tá pagando? E ali, quando eu fiz essa oração, e eu era uma pessoa, já contei pra vocês que eu era uma pessoa muito fofoqueira, eu gostava muito de cuidar da vida dos outros, eu era muito julgadora, e geralmente quando a gente faz isso, é uma fuga para não olhar pra gente. É muito mais fácil rir do outro, apontar o outro, do que olhar aquilo que a gente poderia melhorar na nossa vida e a gente não melhora. É muito mais fácil, e quando a gente critica alguém, quando a gente debocha de alguém, quando a gente ri de alguém, a gente se sente melhor que aquela pessoa, porque daí a gente fica apontando que a outra pessoa não é tão boa assim, para não ver aquilo que a gente não é tão bom assim. E aí, ainda bem que tá ligado, já pensou? Falei, não tá ligado. E aí, minha gente, eu tô aqui me adaptando ainda com o meu cabelo. Nesse período, nesse momento, rasgou o véu da ilusão, e aí passou um filme da minha história até ali, né? Então ali eu olhei e digo, ok, o que que em mim criou isso? Tá bom, quer saber? Tá pronta para se enxergar? Tá pronta para se ver? Primeiro, você compra coisas que você não precisa. Você compra mais do que não precisa. E aí eu comecei a olhar um monte de coisas que tinha na minha casa. Uma necessidade de estar sempre comprando, né, para dizer que tem, para me aparecer, um monte de coisa que eu nem precisava. Para dar conta de pagar tudo o que eu comprava, eu tinha que trabalhar muito. E para mim trabalhar muito, virar a noite trabalhando, eu prejudiquei o limite do meu corpo, né? Eu trabalhei mais do que meu corpo podia aguentar. Eu não dormia direito, eu não parava para almoçar, eu não parava para tomar um café tranquila, porque eu estava sempre trabalhando para dar conta da minha compulsão e a minha necessidade de ter. Então, muitas vezes eu recebi o dinheiro contando que lá na frente ia vir mais dinheiro. Ao invés de eu guardar ou pagar a luz, eu ia lá e comprava uma pizza, eu ia no shopping, eu passeava, ao invés de pagar o que tinha que pagar. Então, quando eu tive dinheiro, eu não soube administrar o meu dinheiro. Eu simplesmente botava o pé na jaca, ia comprando, 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 comprando. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus vai resolver. Amanhã Deus vai mandar. Amanhã vem mais cliente. Amanhã, hoje, vamos viver como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã chegou, né? O amanhã chega, sempre chega. E aí, ali foi o momento que eu decidi continuar assistindo esses vídeos de lei da atração. E aí, ouvi sobre autoconhecimento, sobre mudança de vida, e aí eu achava que a minha vida ia mudar muito rápido, mas aí depois eu entendi que, poxa, isso aconteceu, eu tenho 40 anos hoje, isso aconteceu por volta ali dos meus 31 anos, mais ou menos, 32. Se eu tinha me colocado naquele buraco, eu podia sair, mas se eu fiquei 31 anos aprendendo como as coisas são, aprendendo um monte de coisas ruins sobre dinheiro, aprendendo um monte de coisas ruins, sonhos que não eram meus, quanto tempo não ia ser da noite para o dia para mim desconstruir tudo que eu tinha aprendido sobre a vida durante 30 anos, né? Então foi ali naquele lugar, em meio a uma dificuldade financeira muito grande, que eu senti uma necessidade de me conhecer, ao invés de conhecer mais sobre a vida dos outros, como eu gostava muito, né? Que eu decidi fazer um mergulho para dentro de mim e entender o que eu realmente acreditava, o que eu realmente queria, e eu comecei a dar significado para minha vida. Então, foi lá naquele porão, graças a Deus, né, que ninguém mandou, Deus não mandou dinheiro nenhum, Deus não me deu casa nenhuma, porque quando a gente fica esperando que alguém nos dê alguma coisa, né, Deus já nos deu tudo que a gente precisa para mudar a nossa vida, que é um cérebro, né, uma mente que tem uma capacidade de raciocínio incrível, um corpo que é capaz de se mover, de trabalhar, de fazer, de criar um monte de coisas, que funciona muito bem. Então, qual a necessidade de Deus nos dar algo que a gente pode fazer, né? Que a gente pode fazer esse algo, que a gente pode conquistar esse algo. Então, ali eu vi que eu ainda ficava na espera de alguém para mudar a minha vida, que eu ficava sempre à espera de um salvador, e que Deus já tinha me dado tudo que eu precisava para mudar a minha vida. E ali foi onde eu vi que eu acreditava em algumas coisas, né? Do tipo assim, isso é uma crença, ó. Quanto mais alto, maior o tombo. E eu cresci muito como confeiteira. Eu comecei
com um fogão que funcionava 2 bocas só. Eu não tinha batedeira planetária, não tinha forno elétrico, mas eu comecei com aquilo que eu tinha. Não tinha nem carro para fazer entrega quando eu comecei na confeitaria. Mas eu fui crescendo, fui me dedicando. Cada dinheiro que entrava eu fazia curso e fui crescendo, fui crescendo. Ali eu percebi também que, como eu cresci muito do lado de fora, eu não cresci do lado de dentro. Por quê? Porque eu não contratei pessoas para me ajudar. Eu era sozinha. Então eu participei de uma feira de noivas enorme. Só que eu montei a feira, eu fiz os doces, eu fiz tudo. E todas as encomendas era eu que fazia tudo. E tinha gente que dizia para mim, por que você não contrata? E eu dizia, não, era eu presa, eu não sei mandar. Agora eu tô aprendendo, né? Já tem algum tempo que eu tô aprendendo a contar com pessoas, a ter pessoas que me ajudam por conta dessa experiência. Então, essa é uma das formas que eu pratico autoconhecimento: olhar para trás, ver tudo que eu fiz de errado e escolher fazer diferente. Então, na confeitaria, várias pessoas disseram, contrata alguém. Eu dizia, não vou contratar. Então, eu tinha dificuldade de confiar, eu achava que ninguém ia fazer tão bem como eu, mas aí um monte de pedidos como eu pegava, nem eu conseguia mais fazer tão bem como eu faço quando eu tô fazendo uma coisa só. Então, eu comecei a perceber os erros que eu cometi, né? Comecei a ter coragem para assumir a responsabilidade de por que a minha vida estava do jeito que ela estava. Então eu tenho uma dificuldade de delegar, descobri uma dificuldade de confiar nas pessoas, entendi que eu peguei mais pedidos do que o meu corpo dava conta de fazer, e por isso manifestei uma crise, né, um transtorno de pânico e de ansiedade. Então, a partir dali, eu comecei a perceber por que isso aqui tá assim. Porque eu escolhi fazer isso aqui. E ali foi onde eu comecei a perceber o poder do livre-arbítrio. Porque a gente não pensa assim, nossa, se eu escolher fazer essa dívida, no próximo mês eu vou ter isso aqui para pagar. Ao invés de a gente ter essa consciência de que a gente escolhe, eu escolho me relacionar com um cara que é usuário de droga. Aí depois eu quero orar e reclamar para Deus por que eu casei com uma pessoa que me agride. Ou por que eu tenho essa dívida para pagar? Pera lá, mas você escolheu fazer. Então aí eu percebia que eu ficava fazendo coisas, escolhendo coisas para minha vida, e depois eu ia pedir para Deus socorro. Só que por que eu não pedi sabedoria antes de fazer escolhas e para fazer uma boa escolha? Então ali foi também onde eu percebi essa questão das escolhas e o poder das escolhas, e que antes do autoconhecimento eu fazia escolhas inconscientes, eu vivia no piloto automático, né? Tipo assim, eu ouvia muito na minha infância, pobre tem que ser endividado, pobre se não fizer dívida não tem nada. Então, no fundo, eu agia de acordo com aquilo que eu acreditava, que pobre se não fizer dívida não tem nada. Então, eu fazia muita dívida para ter as coisas. Só que daí eu comecei, autoconhecimento é isso, é você confrontar aquilo que você aprendeu como certo e ver se aquilo ali é verdade mesmo. Eu comecei a ver, bom, eu posso ter sem fazer dívida, só que eu não posso ter agora, eu não posso pegar o dinheiro à vista e comprar tudo agora. Mas e se eu escolher juntar o dinheiro e ficar sem as coisas para comprar à vista? E aí foi onde eu comecei a fazer esse exercício de juntar dinheiro. Ficamos uns 6 meses sem sofá em casa, eu e minhas filhas, sentando no chão, compramos almofadas, deitava na almofada, juntei dinheiro, comprei o sofá à vista. Falei, bom, não é verdade que pobre não pode comprar à vista. É que aí eu percebi que eu tinha que dominar a minha pressa. Por que eu comprava muita prestação? Porque eu queria ter coisa que eu ainda não podia ter, porque eu tinha pressa de ter as coisas para dizer que eu tinha uma casa toda, né, tal. E ali eu fui buscando por autoconhecimento, né, que é o conhecimento da gente. Fui entendendo as minhas falhas, reconhecendo os meus erros, percebendo a minha pressa de ter as coisas, de comprar coisas que eu não preciso comprar. Então, até hoje, assim, eu tenho muita cautela, porque eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso com aquilo que tenho. Então, ali eu falei, bom, já que eu tô nesse fundinho de poço aqui, já que eu tô aqui contando moeda e já que eu tô aqui disposta a recomeçar, eu prefiro recomeçar uma vida onde ela tenha significado. O que eu quero para mim? E foi muito incrível, assim, porque naquele momento coisas começaram a acontecer fora do comum, assim. Quando eu comecei a me alinhar e querer viver a minha verdade e não a verdade dos meus amigos, da minha família, né? Até aquilo que a minha avó me ensinou, porque era o que ela podia ensinar, porque foi o que ela aprendeu também, mas que eu era adulta e que eu podia criar uma vida minha mesmo, do jeito que eu queria, e não para viver para a sociedade, para mostrar para a sociedade que tem isso, aquilo e tal, que a gente aprendeu a buscar isso, né? Casa,
carro para ser bem-sucedido na vida, casamento de anos, mas tem gente que está anos no casamento com traição, com briga, com apanha e coisa. Então a sociedade valoriza umas coisas assim que eu, Dani, tipo, não quero pra minha vida, entende? Tipo, não quero, prefiro ficar sozinha do que dizer que eu sou casada há 10 anos, tipo, com um monte de conflito e briga todos os dias. Então tem um monte de coisas que eu aprendi sobre mim, que estavam adormecidas aqui dentro porque simplesmente eu não parava para me enxergar. Porque que acontecia, né? Quando eu não estava com minhas filhas, tipo, eu saía, eu bebia muito, eu fumava muito, eu fugia de mim. Todo esse excesso de telas, tudo isso é fuga da realidade. É muito difícil se olhar, é muito difícil admitir que às vezes a gente é acomodado, que a gente espera alguém para mudar a nossa vida, que a gente não faz a nossa parte. É muito difícil a gente assumir responsabilidade de por que a nossa vida não está diferente, né? É muito mais fácil culpar alguém e se vitimizar. E eu me vitimizava, até aquele momento eu me vitimizava. Então, autoconhecimento é quando você para de se vitimizar e que você começa a se responsabilizar. Então ali foi onde eu comecei a aprender, né, e ver que eu tinha entrado num relacionamento abusivo, mas aí, porque o fulano regulava minha roupa, porque o fulano, poxa, quando a gente entra, a pessoa dá sinais de que ela... E por que eu não percebi? Por que eu entrei nessa relação? E aí eu vi, eu estava muito carente, eu queria alguém a todo custo, porque uma pessoa, quando ela não tem amor próprio, ela é igual um mendigo. Uma vez eu estava em São Paulo, e aí tinha um morador de rua, assim, na rua, ele falou assim, Dani, ele falou assim, compra uma bolacha pra mim. E eu falei, qual que você quer, salgado ou doce? Aí ele, qualquer uma. Por quê? Porque a pessoa que mora na rua, ela tá tão em falta que ela não sabe que ela pode escolher. Ela quer o que tiver. E a pessoa carente, a mulher carente, é a mesma coisa. Ela não escolhe. Ela quer o que vem. E aí, o que vem nem sempre é o melhor, quando a gente não escolhe. Então, quando eu entrei nessa relação abusiva, eu comecei a perceber, nossa, se eu não tiver amor próprio, se eu não aprender a ser feliz sozinha, se eu não aprender a cuidar de mim, eu vou sempre ter um buraco aqui dentro de mim que vai aceitar o que vem só para não ficar sozinha, ou só para dizer para a sociedade que eu tenho um status de relacionamento, que eu tenho um namorado, um casamento, ou alguma coisa do tipo. Então ali foi o momento de eu entrar na caverna, praticamente. Eu comecei a recusar muitos dos convites das amigas e tal, que queriam me ajudar a não olhar para aquela realidade que era difícil. Então eu recebia muito convite para sair, não, vem para cá, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, a gente paga, não sei o quê. Só que é isso, né, a gente termina um relacionamento, vai tomar cerveja, ao invés de aprender com aquele fim. Por que esse relacionamento acabou? Né? O que eu contribuí para que esse relacionamento acabasse? E a gente tem o costume de dizer, não deu, não deu, não Deus quis assim, né? A gente tenta botar ainda a culpa em Deus. Não deu certo porque Deus quis assim. Porra, não passou tempo de qualidade junto, não renunciou nada, fez o que quis como se estivesse solteira ou solteira, aí no final, foi Deus que quis assim. Então, passar pelo processo de autoconhecimento, né, é olhar para a nossa história, que ela conta muito sobre quem a gente é. Quando a gente olha para a nossa história, é uma ótima forma da gente se conhecer, entender por que a gente aceitou determinadas coisas, tentar entender qual é a nossa parcela de responsabilidade naquilo. E aí, eu comecei a dizer mais não para os convites, comecei a ficar mais na minha caverna, comecei a parar de me distrair tanto com o celular, porque o celular é uma fuga da gente de se olhar, porque tem que ter muita coragem de admitir erros, tem que ter muita coragem de assumir responsabilidade, tem que ter muita coragem para pedir desculpa, para dizer eu errei, estou errada, falhei nisso aqui, isso aqui aconteceu porque eu podia ter feito diferente e eu não fiz. Então quando eu comecei a perceber os meus erros e aonde eu podia ter feito diferente eu não fiz, eu comecei a me autoconhecer e comecei a mudar minha vida, obviamente, né? E para se autoconhecer tem que passar tempo sozinho. Por quê? Quando você vai conhecer alguém, é a mesma coisa. O que você faz para conhecer essa pessoa? Você conversa com essa pessoa, você sai para ir no cinema, você sai para ir jantar, você sai para ir na praia, você sai para ver filme, você passa tempo com essa pessoa. E quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais você conhece aquela pessoa. É a mesma coisa uma cidade. Quanto mais tempo você passa numa cidade e você sai naquela cidade, mais você conhece aquela cidade. E autoconhecimento é a mesma coisa. Quanto mais tempo você passa com você, mais você se conhece. Então,
Ali eu comecei a querer me conhecer com todas as minhas forças, eu comecei a querer me conhecer, eu comecei a reconhecer a minha insegurança nos relacionamentos, a minha manipulação nas relações, a necessidade de que o outro vivesse para atender as minhas expectativas. Comecei a perceber ali que eu ainda sentia falta do amor de mãe, que muita coisa que eu fazia era para tentar fazer com que minha mãe me amasse, que minha mãe gostasse de mim. Eu ainda tinha uma revolta por ter crescido sem pai. E ali, gente, foi um momento assim de muita cura, muita coisa que eu fazia por conta de buracos e lacunas que estavam armazenados dentro de mim. E ali também foi um momento, porque como a minha dor era financeira, ali foi um momento que eu fui entender o que eu acreditava sobre dinheiro, o que eu tinha aprendido sobre dinheiro, as crenças que a gente vê, né? O que a gente acredita que o dinheiro é ruim, que o dinheiro corrompe as pessoas, que o dinheiro sobe para a cabeça. Se eu acredito que o dinheiro é todo esse mal, dinheiro é uma energia viva. Esse dinheiro nunca vai querer chegar perto de mim, porque eu, por exemplo, não chego perto de quem fala mal de mim. Eu não faço questão nenhuma de ir na casa de alguém que eu não gosto, ou de alguém que eu sei que não gosta de mim, independente de ser família, tipo, não quero. Por que o dinheiro vai fazer parte da vida de alguém que tem ranço do dinheiro, que tem raiva do dinheiro? Então, ali foi um processo também de fazer as pazes com o dinheiro, de olhar para o dinheiro a partir da minha cabeça e não mais com a cabeça dos outros, não mais com a cabeça da sociedade. Ali foi um momento de entender a questão de estudo, do que eu estava buscando para a minha vida, essa questão da faculdade, essa questão que a gente aprendeu da carteira assinada. Nossa, a gente aprendeu muita coisa sobre a vida que não são nossas, né? Que às vezes a gente alcança e vê que não era bem aquilo que a gente queria viver. Então foi um momento de eu questionar tudo, né? Questionar tudo e passar muito tempo comigo. Então passei a ficar muito tempo comigo, a tentar entender o que é amor para mim, o que é casamento, o que é tolerável para mim dentro de uma relação, o que não é tolerável para mim dentro de uma relação, que tipo de relação que eu quero viver, que tipo de vida que eu quero viver, aonde eu quero morar. E aí eu fui encontrando respostas para essas perguntas. Eu quero morar na praia, eu gosto de morar na praia, eu quero morar no centro, porque eu nunca tinha morado no centro, eu queria viver uma vida no centro. E aí eu comecei a ver o que realmente tinha sentido para mim, ao invés de estar buscando o casamento, os filhos e aquela coisa toda, e o vestido de noiva e um monte de coisas que não eram. Até então eu já tinha casado na igreja e tal, mas não era o que eu queria realmente, não era o que trazia satisfação para minha alma. Então foi mediante aquela tragédia, aquela bênção disfarçada de maldição, era uma bênção, o que aconteceu na minha vida foi uma bênção. Eu sou muito grata todos os dias por aquele acontecimento, por toda aquela tristeza, por toda aquela falta, porque aquele lugar ali foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu decidi, foi um marco, assim. Dali eu comecei a construir uma história totalmente diferente, assim. Então ali eu comecei a perceber que eu tinha essa crença de quanto mais alto, maior o tombo, e aí eu comecei a ressignificar, né, parar de ter medo de crescer, porque se eu crescer, quando você acredita que quanto mais alto, maior o tombo, você acredita que se você crescer, você vai cair. Então, se você acredita nisso, você vai evitar crescer. Agora, se você crescer muito e acredita nisso, em algum momento você vai cair. Então, ressignifiquei essas crenças. Então, hoje eu acredito que quanto mais alto, melhor a vista. Quanto mais eu cresço, mais coisas incríveis eu vejo, mais coisas lindas eu experimento, e que crescer para mim é sobre isso, é sobre viver novas experiências, não é sobre cair, né? Mas antes eu acreditava que quanto mais alto, maior o tombo, né? Então eu comecei a investigar tudo que eu aprendi sobre sucesso, tudo que eu aprendi sobre família, sobre amizade, sobre vida. Ali eu comecei a aprender sobre o ego, sobre o desconforto que o ego tem, essa coisa de... E ego tá em todo lugar, o ego espiritual, a pessoa que vai lá e que inventa um monte de profecia, que faz um monte de coisa para dizer que é usada por Deus, isso é ego. Ego tá dentro da igreja, ego tá dentro do ser humano, ego tá em todo lugar. Ali eu comecei a ver que Deus, ele já tinha me dado tudo que eu precisava para mudar minha vida, e que muitas vezes eu botei a responsabilidade para ele. Aí foi Deus que quis assim que eu me separei. E não foi Deus que quis assim não, tá? Eu era tão compulsiva por compra, eu trabalhava tanto, que o meu marido, ele nunca acordava e eu tava na cama. Por quê? Porque eu só trabalhava, sabe? Eu não tinha tempo pro meu casamento. Meu casamento não era prioridade, não foi Deus que quis assim não. Foi eu que também não tive sabedoria. Foi ele também que teve uma parcela de responsabilidade também de querer me botar numa bolha e também não teve sabedoria, né, de querer que eu fosse só ali, enfim. Então, a gente tem que começar a assumir responsabilidade. Autoconhecimento é sobre isso, né? A gente começar a assumir responsabilidade sobre as coisas que não estão do jeito que a gente gostaria e parar de dizer, porque não deu certo, porque
foi Deus que quis assim, né? Ah, eu não tenho dinheiro guardado porque, foi Deus que quis assim, na hora que teve dinheiro para guardar, não guardou, não, mas foi Deus que quis assim. Então, ali eu comecei a ver, entender, interpretar a Bíblia também de um jeito diferente, comecei a ver o que estava escrito ali por uma outra ótica diferente do que eu tinha aprendido dentro da igreja, e aquilo me trouxe uma libertação incrível. Foi um momento também que eu abri mão da religião e que eu decidi viver em Deus, era diferente de viver na igreja. Nesse momento do ego, eu decidi raspar minha cabeça. Foi por esse motivo que eu raspei minha cabeça, para viver uma experiência de autoconhecimento, de ver o desconforto do meu ego na frente do espelho, sem o cabelo, e como que esse ego ia se comportar. Então eu comecei a fazer um laboratório de autoconhecimento na minha vida, de tentar me colocar em situações desafiadoras. E aí me coloquei em várias situações de trabalhar pela internet. Aí eu comecei a gravar vídeo, porque meu celular era muito ruim, era um J7 viciado na bateria, então eu gravava com ele grudado no carregador, empilhava livros, porque eu sempre gostei muito de ler, e foi assim que eu comecei a gravar vídeos no YouTube. E ali eu falei que as coisas começaram a fluir, né? Apareceu um curso de coach, eu não tinha dinheiro, e aí eles se ofereceram para parcelar esse curso, né? E dar uma entrada e tal. Ali eu comecei a trabalhar na internet. O canal antigamente não tinha regras para ser monetizado. Quando você começava no YouTube, as primeiras visualizações já davam dinheiro. Aí comecei a assistir um monte de vídeo, criei um e-book de autoestima. Enfim, gente, fui fazendo coisas e as coisas foram acontecendo. Comecei a falar de autoestima na internet. E o dinheiro começou a fluir bem devagarinho. Fiquei muito tempo contando moeda. Quando eu fiz essa formação de coach, eu aprendi sobre valores, e ali eu descobri que eu tinha um valor de liberdade muito grande, que liberdade era uma coisa muito valorosa, muito importante para mim. A partir dessa descoberta, eu decidi que eu ia alinhar toda a minha vida àquele valor de liberdade. Então, relacionamentos que não me deixassem livres, eu ia me afastar, que eu ia trabalhar com algo que me trouxesse liberdade, e aí foi por isso que eu continuei, mesmo com muito perrengue, a fazer trabalho na internet, e disse que eu ia fazer até dar certo. Trabalhar na internet era o que eu realmente queria viver, e era isso que eu ia viver. Então não era uma opção recuar, procurar um emprego, nada disso. Antes disso eu até entrei numa empresa de bicicleta. Essa tia que deixou a gente dormir na casa dela ficou com a Sofia para eu trabalhar nessa empresa de bicicleta, mas antes mesmo da experiência, eu saí de lá. Foi quando eu raspei a cabeça e falei, não, a partir daqui eu vou trabalhar a partir do que eu sei, e eu vou aprender esse negócio de trabalhar na internet, vou trabalhar na internet. Estava naquele porão ainda. Quando eu fui assinar, inclusive, minha rescisão, já estava com a cabeça raspada. Eu fiquei ali acho que um mês, mais ou menos. E ali eu fui vivendo, e é muito louco isso dizer assim, né? Eu comecei a fazer dinheiro com o YouTube, comecei a fazer dinheiro depois eu criei negócio de coach também. Esse e-book Autoestima da Mulher vendeu um pouquinho, assim, mas a coisa foi acontecendo e eu também fui aprendendo a dominar a minha pressa de ter as coisas. Então eu me proibi, eu fiquei 2 anos sem comprar um par de rasteirinha, sem comprar uma blusa, sem comprar absolutamente nada. Decidi que eu ia pagar tudo ali, resolvi, fui processada, paguei meu processo na justiça, né, com relação à confeitaria, e comecei a criar uma nova história, fazendo coisas diferentes, fazendo escolhas diferentes. Então, eu que sempre enrolava para pagar as coisas, comecei a me comprometer e pagar. Eu que sempre comprava mais do que podia, comecei a perceber que agora, Daniela, você não vai comprar tudo, porque essa escolha de comprar tudo que tu quer tem uma consequência depois de viver endividada, devendo para todo mundo, desesperada, sem conseguir dormir, né? Então, você agora não vai comprar mais nada, você vai agora tudo que entrar, primeiro para as necessidades básicas, porque tu tem que estar bem, tu tem que dormir bem, tu tem que tomar um café tranquila. E eu comecei a viver, gente, como se as pessoas dizem, tu não ficava desesperada quando tu viveu essa situação? Quando eu comecei a entender que aquilo que eu estava vivendo era uma consequência das escolhas ruins que eu tinha feito um conjunto de escolhas ruins, de coisas que eu tinha escolhido comprar, coisas que eu tinha escolhido, tipo cigarro, né, que eu fumava bastante, alimentação ruim, que eu não parava para me alimentar, por isso que eu estava doente. Quando eu entendi que toda aquela tragédia era resultado de escolhas, e quando eu entendi que eu estava fazendo escolhas diferentes, era óbvio que lá na frente eu não ia colher mais dívida. Por quê? Porque eu não estava mais fazendo dívida. Eu estava pagando as dívidas que eu estava fazendo. Então, se eu estou pagando, né? Isso é matemática. Se eu estou pagando o que eu devo,
Se eu não estou comprando mais, daqui a pouco eu não vou ter mais dívida, né? Se eu estou dormindo bem, se eu estou trabalhando o tempo que eu preciso trabalhar, se eu estou levantando tranquila, tomando café, claro que eu não tinha tanta coisa, mas eu procurava viver como se eu já estivesse na vida lá na frente. A minha saúde não vai melhorar, o meu corpo não vai melhorar, o meu transtorno de ansiedade e pânico não vai melhorar, porque eu estou fazendo novas escolhas, né? A Bíblia fala da lei da semeadura, né? Da colheita e tudo mais. Então, se eu estou fazendo uma nova semeadura, eu vou ter uma colheita diferente. Se eu entro numa relação e continuo fazendo o que eu sempre fiz nas outras, o fim vai ser o mesmo. Então, eu estava fazendo diferente. Então, aquilo ali me deu uma paz de saber que a médio prazo, que não ia ser amanhã, como a minha pressa, né? Que tem que ser agora. Quero namorar, quando eu entrava numa relação, quero namorar agora, quero casar agora. Tudo tinha que ser muito rápido na minha vida. Falei, não, cada coisa tem um tempo e eu preciso aprender a viver o tempo das coisas, né? Eclesiastes fala muito disso, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E eu estava vivendo o meu tempo de chorar. E como tudo na vida passa, o meu tempo de chorar ia passar também. Então eu comecei a abraçar a minha tristeza, comecei a me permitir ficar triste. Tinha muita gente que dizia, não chora na frente das crianças. Sim, eu vou chorar sim, porque a gente aprendeu que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, e aí as pessoas não querem lidar com a tristeza, porque elas não sabem lidar com a tristeza, aí é onde elas vão pra droga, aí é onde elas querem fugir da realidade, porque elas não sabem lidar com uma emoção triste, com uma raiva, elas não sabem lidar com a coisa que faz parte de ser humano, né? Ser humano é isso, é raiva, às vezes é tristeza, às vezes é frustração, e aí vai pra droga, aí vai beber, tudo para fugir dessas emoções que a gente não foi ensinado a lidar. Então eu não quero que as minhas filhas cresçam, fiquem tristes, achem que tem alguma coisa de errado com elas e fiquem procurando coisas para ficar feliz. Então, nesse período eu também entrei num relacionamento. Quando o relacionamento acabou, eu fiquei super mal. E eu, ao invés de fugir, sair, beber, ficar com outra pessoa, para não lidar, eu fiquei 3 meses mal pra caramba, chorei pra caramba, né? Olhei para tudo que eu tinha cometido de errado nessa relação, que eu poderia não viver na próxima relação. Então, autoconhecimento é conhecer com a nossa própria jornada, as escolhas que a gente fez, o resultado que essas escolhas trouxeram para nossa vida, né? Parar de responsabilizar os outros pela vida que a gente não tem, que a gente gostaria de ter, e pensar o que eu poderia ter feito que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, que eu poderia estar nesse lugar que eu não estou. Então, eu fiquei muito isolada, assim, fiquei num modo caverna, acho que por uns 4 anos, talvez. Hoje já tenho 8 anos e eu digo pra vocês, tá? Que eu ainda descubro coisas sobre mim até hoje, mesmo 8 anos praticando autoconhecimento. Porém, eu reconheço que hoje eu faço escolhas muito mais assertivas. Então, hoje eu vivo um relacionamento que eu aprendi que não existia, porque até então eu aprendi que relacionamento é assim mesmo, que homem trai, que mulher fica em casa limpando, que homem curte com os amigos. Isso foi que eu aprendi sobre relação, mas eu me recusei a viver esse tipo de relacionamento. Então hoje eu vivo um relacionamento que eu escolhi. Hoje eu trabalho com uma coisa que eu escolhi, e não foi da noite pro dia, né? Foi um tempo, é uma construção, é uma coisa que leva tempo. Mas eu também entendi que ninguém morre de perrengue, então nesse processo de melhora de vida, os primeiros 2 anos mesmo ali que tudo que entrava era para pagar as coisas, assim, eu fiz uma lista de tudo que eu devia, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu nunca tinha tido um caderninho de tudo que eu tinha para pagar. Quando eu fiz essa lista, que eu vi que eu devia mais de 50 mil reais, eu falei, meu Deus, como que eu fiz isso? Porque não caiu na minha conta essas 50 mil de dívida. Quando a gente faz 18 anos, todo mundo ganha nome limpo. A diferença é que uns vão construir mais crédito e outros vão construir dívida com aquele crédito que foi dado. Então, assim, não existe isso de tipo, caiu ali. Não, foi eu que fiz, foi eu que escolhi cada coisa comprar, e aí comprei coisas que tinham juros, não prestei atenção, comprei no impulso, não olhei, né, as entrelinhas das coisas. Então, estou vivendo as consequências de algo que eu escolhi fazer. Então, o autoconhecimento me ajudou a fazer escolhas que estão mais alinhadas com a minha verdade, e às vezes, assim, eu ainda faço escolhas ruins, mas quanto mais consciente a gente está de que aquilo que a gente escolhe para a nossa vida vai virar uma colheita amanhã, cedo ou tarde, vai germinar e vai virar uma colheita, a gente consegue fazer melhores escolhas e fazer uma colheita melhor, né? Então, mesmo com as minhas, às vezes eu faço uma plantação ruim, ainda compro uma coisa que eu não gosto, que não tem nada a ver com minha personalidade, com o meu gosto, porque isso é autoconhecimento também. Roupas, entender o que você gosta, ao invés de comprar o que as pessoas estão usando, que não tem nada a ver com você.
e aí você vai comprar uma coisa e não vai usar. Por quê? Porque ao invés de você olhar para o que você gosta, o que você quer viver, você está olhando o que os outros estão usando, o que os outros estão vivendo, o que está na moda. Então, autoconhecimento é sobre tudo, né? É sobre roupa, é sobre cabelo, é sobre dinheiro, é sobre saúde, é sobre relacionamento, é sobre a gente entender quem a gente é, o que a gente quer viver, e alinhar a nossa vida com isso. Então, hoje eu sei o tipo de amizade que dá certo pra mim e o que não dá. Eu não nasci pra ser amiga de todo mundo. Eu não sirvo pra ser amiga de pessoas que ficam me cobrando resposta rápida no WhatsApp, porque eu não respondo da noite pro dia. Às vezes até meu marido me manda, às vezes, tipo, eu levo 2, 3 dias pra responder. Eu não sou essa pessoa que gosto. Então, o autoconhecimento, ele me ajudou a não querer me moldar para agradar a sociedade ou para viver do jeito que as pessoas querem que eu viva, né? E entender que se Deus deu esse livre-arbítrio para mim, para você, é porque Ele acredita que a gente pode criar o nosso céu aqui na Terra, que a gente pode criar uma vida que esteja mais alinhada com quem a gente é e que a gente goste de acordar nela todos os dias. Então, desde aquele porão, eu comecei a construir uma vida onde é prazeroso acordar todos os dias, onde dentro do meu universo eu tenho amigas que estão alinhadas com os meus valores, eu tenho lugares que eu gosto de ir e eu tenho um relacionamento que eu gosto de estar e tudo que está aqui me faz bem, mas isso não caiu do céu, isso foi construído dia após dia, trabalhando minha autoestima, trabalhando as dores de infância, as minhas expectativas, olhando para as minhas frustrações. Então foi um processo muito longo, não é um processo de mudança da noite para o dia, dependendo do momento que o autoconhecimento chega na vida da pessoa, e dependendo de tudo que ela aprendeu, é um processo tirar o lixo, tirar toda aquela bagagem que um dia a gente escolheu, aceitou trazer como verdade, e tirar tudo aquilo para ver o que fica, né? Tirar o que os amigos pensam, o que a família pensa, o que a sociedade pensa, tirar tudo isso, ok, mas o que eu penso a respeito disso? O que eu penso a respeito de casamento? O que eu penso a respeito de maternidade? O que eu penso a respeito de trabalho? Eu acredito que trabalho que só ganha dinheiro se trabalha carteira assinada? Eu acredito que só ganha dinheiro quem tem faculdade? Eu não acredito nisso, mas tem gente que acredita e tá tudo bem. A gente vai viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se autoconhecer é uma coisa que dá muito trabalho, porque é um trabalho interno muito grande, mas à medida que a gente vai mudando dentro, que a gente vai resolvendo essas mazelas dentro da gente, essas lacunas dentro da gente, isso vai fazendo a gente florescer, né? Vai trazendo uma nova realidade do lado de fora. Então, o autoconhecimento me ajudou a entender quem eu sou e fazer escolhas mais alinhadas com quem eu sou e, em consequência disso, né, construir uma vida aí que me deixa muito mais feliz, né? Me ajudou a entrar em menos furada, em relacionamentos menos tóxicos, a ser menos tóxica também, porque eu era uma pessoa muito tóxica no relacionamento. Então eu sempre culpava, acabou porque ele fez isso e aquilo, tá, mas e eu? Né? Eu também fui agressiva, eu também gritei, eu também agredi, eu também avancei, eu também xinguei, eu também desrespeitei, aí eu quero respeito, mas desrespeito às pessoas. Então eu tive que olhar a minha arrogância, a minha prepotência, a minha necessidade de agredir as pessoas com palavra, né, por medo do que elas pudessem também me agredir. Então, autoconhecimento é muito libertador, assim, né? É aquilo que vai fazer a gente construir aquela vida que talvez não faça sentido para ninguém, mas que você deita a cabeça no travesseiro todos os dias e dorme porque você tem satisfação, né? Satisfação emocional. É uma vida que tem significado, é uma vida que tem sentido. Então, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei depois de tudo aquilo que aconteceu. Tenho muito orgulho da mãe que sou, apesar das críticas que recebo. Tenho muito orgulho da esposa que sou, tenho muito orgulho da empresária que sou, da criadora de conteúdo que sou. E tenho muito para melhorar, muito, muito. Mas eu continuo aqui, né, vivendo as minhas experiências, buscando esse autoconhecimento e florescendo cada dia mais, né. Então foi assim que eu comecei a me autoconhecer. A minha motivação foi uma dor financeira, foi uma questão assim de tipo, caramba, eu não quero mais passar por isso de novo. Eu não quero viver mais essa loucura, essa questão de novo. Como que eu posso não viver isso de novo? Entendendo o que criou isso. Eu mesma.
E é isso, minha gente. Bom, desejo de verdade muito autoconhecimento para vocês. Não é um caminho gostoso, não é fácil, é um caminho dolorido, sofrido, choroso, mas pode ser leve, pode ser leve. Dá para ir vivendo e saboreando a vida enquanto vai se autoconhecendo. Mas é um caminho que vale muito a pena, assim, que vale muito a pena trilhar, certo? Então é isso, se vocês quiserem contar as experiências de vocês de autoconhecimento, se esse vídeo contribuiu de alguma forma aí na vida de vocês, clique em gostei, que é uma forma de eu saber. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu compartilho um pouco das minhas experiências, dores e todo o meu processo de mudança, né, em cada fase da minha vida, clique em gostei também, que daí eu sei e posso trazer mais vídeos assim, e a gente se vê então nos próximos vídeos.